tema: como emagrecer com jejum natural sem passar fome. Seja muito bem-vinda, essa é a live número 3 do desafio de emagrecimento. Sim, o café com a Nutri, cafezinho aqui, ó, você já pegou seu café? O café com a Nutri dessa semana, ele está sendo especial. É uma semana onde, na segunda-feira, na live 1, eu te ensinei os erros que você provavelmente está cometendo. Pelo menos um deles, gente, todo mundo. Ensinei 6 erros. Não tem como. Todo mundo já cometeu ou está cometendo algum deles. E é por isso que não consegue emagrecer. Ontem, na live 2, eu ensinei como organizar o seu prato para você conseguir emagrecer. Porque às vezes você está comendo na quantidade certa, às vezes não. Mas principalmente, porque tem gente que come pouquinho, né? E eu não emagreço que eu tô comendo pouquinho. Esse talvez pode ser um problema para você. Mas principalmente a combinação dos alimentos. E isso que faz uma diferença gigantesca no resultado. E ontem eu ensinei tudo como montar, como fazer a combinação correta, como organizar toda a sua alimentação para emagrecer. A gravação da live 1 e 2 está liberada, mas somente no nosso grupo de WhatsApp. Então, se você não assistiu, quer assistir, responde grupo para mim nos comentários que eu envio para você, mas responde logo que a gravação fica liberada por 24 horas, tá? Hoje eu vou te ensinar como que o jejum natural pode te ajudar a emagrecer. Já vou dar um spoiler. Jejum natural não é jejum intermitente, não é a mesma coisa. O próprio nome já diz, jejum natural. Deixa eu dar boas-vindas às poderosas que chegaram aqui. Daniela, eu tô acompanhando a live pelo computador, tá, gente? Por isso que eu olho pro lado aqui, que fica mais fácil do que mexer na tela e o celular balança. Daniela, Carla, Elaine, Rosângela, Débora, Bianca, Mônica, Larissa, Valéria, Raimunda, Sônia, sejam muito bem-vindas! Já deixa o seu bom dia aqui nos comentários, que assim eu consigo te ver. Você que não deixou o bom dia ainda, bom dia, boa tarde, boa noite, caso você esteja assistindo a gravação, já deixa aqui nos comentários, que eu gosto muito de ver você. Bom dia, Raimunda, bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre jejum natural, gente. Jejum natural, que não é a mesma coisa que jejum intermitente. Não é você ficar passando fome, controlando o horário, se obrigando a ficar com fome. Não é. É você fazer um jejum. O próprio nome já explica, né? Jejum natural. É você ficar em jejum de forma natural, nada forçado, né? E é isso que eu vou trazer aqui para você hoje. Tânia, Janete, bom dia, bem-vindas. Gente, você que tá aqui comigo, compartilha a live. A Nutri tá aqui todo dia para ajudar você, já tem anos que eu faço live. Então, ajuda, Nutri, é fácil, é só você clicar no botãozinho que tá embaixo aqui, ó. Em algum lugar tem uma setinha, alguma coisa que parece uma setinha assim. Clica nessa setinha e compartilha essa live com mulheres que também precisam emagrecer. Convida as mulheres para participar. Os homens não, gente. Os homens quando aparecem aqui é só para fazer presepada. Convide as mulheres e pegue o seu café que a gente vai começar. Na segunda-feira eu falei muito sobre o primeiro erro que não deixa uma mulher emagrecer. É muito ligado ao fato de achar que não consegue. Acreditar que é incapaz, acreditar que nada funciona para ela, acreditar que tudo que a Nutri fala ela já sabe. Eu preciso, eu já sei, eu não preciso. Eu já tentei, eu já fiz. Gente, a vida é uma constante evolução. E a gente sempre vai aprendendo algo novo, a gente sempre vai fazendo melhor aquilo que a gente sempre já fez, né? Mas
Se tem uma coisa que atrapalha a vida em todos os setores, é você enfiar na sua cabeça que você não consegue, que você não é capaz, que nada funciona, que nada dá certo e que não adianta. Esse é o grande problema, porque quando a gente faz isso, simplesmente nada sai do lugar. Por quê? Porque nós mesmos nos convencemos de que somos incapazes. Eu falo muito a frase, vou cuidar de mim. Significa simplesmente que não importa, eu sei que vai ter dificuldade, eu sei que às vezes não vai funcionar do jeito que eu quero, eu sei que vai ser difícil, mas o que é fácil nessa vida, gente? Fala pra mim. O que é fácil nessa vida? Quando eu tomo a decisão de se cuidar, eu faço o quê? Eu faço a diferença. Porque quando eu me perco e me convenço de que nada funciona para mim, eu simplesmente me abandono. E é nesse segundo de bobeira que às vezes eu acabo engordando, às vezes a minha saúde acaba piorando, às vezes eu acabo me sentindo ainda pior do que eu estava antes. Então, decide se cuidar. Eu sei que tem dias que a gente não quer acordar, que tem dias que a gente está desanimada, que tem dias que acontece alguma coisa que a gente está querendo fugir. Segunda-feira aconteceu uma situação aí que eu tinha que resolver hoje nesse horário da live. Aí eu falei, não, esse horário não posso, eu já tenho um compromisso, está agendado. E é uma situação que eu não sei exatamente o que é, que eu preciso entender para resolver. Então imagina, eu estou preocupada, mas o que eu vou fazer? Eu vou resolvo o que eu tenho que fazer, eu vou ficar chorando, me lamentando. Não, eu resolvo o que eu tenho que fazer, eu organizo o que eu tenho que fazer. Isso é decidir. Vou cuidar de mim. E sim, tem dias que eu não tô afim. Tem dias que eu não tô com vontade. Nem de fazer live. Mas o fazer o que tem que ser feito, muitas vezes, me deixa melhor. Você sabe uma coisa que me deixa muito desanimada? É acordar e não me arrumar. Ai, o dia inteiro me arrastando. Se eu acordar e não me arrumar, é o dia inteiro me arrastando, sabe? Coloca qualquer roupa, fica de qualquer jeito. Se eu faço isso, eu não me sinto bem o dia inteiro. Agora, o dia que eu me arrumo, eu procuro fazer isso todos os dias. Por quê? Porque eu sei que eu me sinto bem assim. E tomar essa decisão de se cuidar faz muita diferença. Bom dia, poderosas! Juliana, deixa eu ver pelo computador, senão eu vou balançar o celular. Os cachorros estão latindo, gente, tá vendo? Aí eu fico doidinha com isso. Tem que tomar uma decisão, faz o que tem que ser feito e entrega o resto para Deus. Maria do Carmo, Silvia, Tânia, Janete, Fogaça, Gal Carvalho, Etienne, Juliana, bom dia, bem-vindas. João Pedro acordou. Vamos começar com o nosso tema de hoje? Vamos lá. Jejum. Enquanto eu começo com o tema de hoje, compartilhem a live, gente. Vamos aumentar o número de mulheres poderosas nessa live. Jejum natural. O nome natural já explica tudo. Ele tem que acontecer de forma natural. De qualquer maneira, se você forçar esse jejum, ele vai fugir do natural e aí ele vai entrar no intermitente. Por quê? O jejum intermitente, que é o que ensinam por aí, é um jejum, primeiro, aonde você programa quantas horas vai ficar em jejum. 10 horas, 12 horas, 8 horas, 24 horas, 36 horas. Você programa. Eu começo agora e eu sei quanto tempo eu vou ficar em jejum. Isso é intermitente. Segundo, o jejum intermitente você faz em qualquer horário do dia. Tá? Você faz a sua programação de tempo e vai. Às vezes é durante o dia, às vezes é durante a noite. Isso é o jejum intermitente. Terceiro, se você comer antes do horário programado, você quebrou o jejum. Errado. No jejum intermitente.
E o que acontece? O jejum intermitente, ele faz com que você fique com fome. Por quê? Porque vira uma neurose, um desespero para fazer mais horas, uma competição entre as mulheres, porque fulana fez tantas horas, ciclana fez tantas horas, então eu vou, porque fulana fez isso, fulana fez aquilo. Vira uma neurose, gente. Eu sei porque eu já observei mulheres que fazem jejum para conseguir entender o que acontece. E outra, antes de ser nutricionista, eu participei de algumas coisas para emagrecer que não era jejum, mas era muito semelhante e gerava essa competição. Tem competição que é saudável, mas nesse caso não é. Sabe por quê? Porque tem gente que mente. Tem gente que fala que ficou 24 horas em jejum e tá mentindo. Sinto lhe informar. Mas tem gente que dias antes de pesar, grupos presenciais de emagrecimento, tem gente que dias antes de pesar fica sem comer, passando fome, tomando laxante para desidratar, para que o peso seja menor e ela consiga ganhar a premiação da semana. E aí você fica assistindo tudo isso sem saber. Gente, eu sei disso porque as mulheres me contam. A mulher que me contou essa história, ela disse que todas as vezes que ia na pesagem, ela ficava chateada porque sempre é a mesma mulher que emagrecia mais. Ela se sentia incapaz, ela se achava um lixo. Fulana consegue, eu nunca consigo. Fulana consegue e eu nunca consigo. Até que um dia, ela conversou com uma conhecida da fulana. E a conhecida da fulana falou: "Ih, menina, quando chega a época da pesagem, ela se entope de laxante, de remédio pra... Como é que é o nome? Tem um remédio que toma para pressão alta, diurético. Remédio... Tem prescrição médica para quem tem pressão alta. Diz que a mulher tomava laxante, remédio para fazer xixi, ficava sem comer, tudo para baixar o peso. Na verdade, ela não emagrecia. Ela liberava o intestino, que não tinha fezes, então não pesava, e ela desidratava. E aí, esse que é o problema do jejum intermitente. Você vê o que os outros estão fazendo do lado de fora. Vira uma competição e você fica competindo com uma mentira. Vira uma neurose, vira uma loucura, você fica doente, você pode passar mal e até ir para o hospital. Não é saudável. Isso, gente, é o jejum intermitente. Ele só gera culpa, só gera competição errada, só gera dor de cabeça. Não traz benefício. E outra, você fica tanto sem comer que você emagrece errado, porque não tem os nutrientes que você precisa, porque você não come, você só fica em jejum. Esse é o jejum intermitente, gente. Eu tô explicando o que é jejum intermitente para você, que você consiga entender que o que eu vou te ensinar não é isso, porque é isso que você vê na internet, tá? Então, o jejum intermitente a gente esquece, fica programando horas e horas, aumentando o tempo, esquece. Fica conversando com pessoas que fazem jejum, não faz isso. Você vai ficar neurótico, você não sabe se a pessoa fala a verdade. Ai, mas é minha amiga. A fulana que me contou a história também era amiga da outra, tá? Existe competição entre mulheres, vocês sabem muito bem como que funciona a mulher, né? Ok, então, vocês já entenderam que o que eu vou ensinar aqui não é jejum intermitente. Ok? Tá. Jejum natural é algo que você faz de forma natural. É algo que você vai fazer somente no período em que você está dormindo. Por quê? Porque quando chega a noite, o período da noite, o seu corpo precisa se preparar para dormir. Não tem que ficar comendo à noite. Não tem que ficar beliscando à noite. A não ser que você trabalha a noite toda. Aí a sua rotina e a sua realidade é outra. Se você trabalha a noite toda, não tem como você adaptar o que eu vou falar aqui sozinho. Certo? O que eu vou te falar aqui serve para os dias que você não trabalha. Os dias que trabalha, não encaixa. Aí tem que fazer as adaptações, tá? Então, se você vai dormir à noite, mesmo que você trabalhe até ali
Se você vai dormir, se você tá liberada para dormir até 11, meia-noite, não tem que comer, gente. O corpo, quando existe uma coisa que se chama relógio biológico. O corpo, quando o sol começa a se pôr, o seu corpo se prepara para dormir. Quando o sol começa a nascer, o seu corpo se prepara para acordar, despertar. E aí o que acontece? Dá 8, 9, 10, 11, 12, 1 da manhã, você tá mastigando. O seu corpo, ao invés de se preparar para dormir, ele tem que fazer digestão. É por isso que você fica cansada, inchada, estufada, se sentindo mal. Porque você não está respeitando o seu relógio biológico. O horário que nós seres humanos, precisamos jantar é até o anoitecer. Repito, se você trabalha a noite toda ou se você tem um horário de trabalho diferenciado, sim, precisa fazer adaptações. Mas, gente, 2 mulheres em cada 100 que eu converso vivem uma realidade diferente de trabalhar à noite. O restante não, tá? Então, eu estou falando aqui algo que se encaixa com certeza com você. Alguém aqui na live trabalha a noite inteira? Normalmente não tem ninguém na live que trabalha a noite inteira. Se aparecer é 1 ou 2 perdidas. E raramente isso acontece. Então, você tem que jantar. Pode abrir. Não sei. Vem falar bom dia. Fala bom dia. Bom dia, poderosa. Bom dia. A cara dele. Vai lá tomar seu leite. Eu vou comprar pra mim. Ai. Voltando aqui, deixa eu lembrar o que eu tô falando. Tá. Você tem que jantar até o anoitecer. Eu costumo dizer assim, jantar, porque assim, tem pessoas que falam assim, eu não janto, eu faço lanche. Jantar, gente, para começo de conversa, não é o que você come, é o horário que você come. Qualquer refeição que você fizer, o que você comer entre as 5 da tarde e as 8 da noite, 8 da noite não, 11 da noite, é jantar. Porque o jantar é o nome da refeição e não o nome do que você, e não é o que você está comendo. Tem pessoas que acham que só jantou porque comeu arroz e feijão. Não. Se você comer pão, você jantou pão. Teve uma mulher uma vez que falou pra mim, Nutri, eu não janto. Aí falou, ela, eu comi arroz doce. Falei, então você jantou arroz doce? Não, eu não jantei arroz doce. Sim, você jantou arroz doce. Porque jantar é o horário que você come e não o que você come. Para começo de conversa, tá? O horário de jantar ideal, gente, é entre 5 da tarde e 8 da noite. Eu tenho que adaptar. Aí é a adaptação. Agora, 99% das mulheres podem jantar nesse horário. Jantam em outros horários simplesmente porque sim, não tem explicação. Porque às vezes fica enrolando, fica fazendo outra coisa, vai daqui, vai de lá e todo dia janta à tarde. Então, primeira coisa para você fazer jejum natural, organizar o seu horário de jantar. Entre 5 da tarde e 8 da noite você organiza, faz o seu jantar, seja pão, seja arroz com feijão, carne com salada, isso é outra história. Ontem, na live 2, eu ensinei o que comer, como montar o seu prato. Se você não sabe, entra no grupo de WhatsApp, que a live tá liberada, mas ela some em 24 horas, tá? Então, vai organizar o seu jantar entre 5 da tarde e 8 da noite. Escolhe o seu melhor horário, ok? Tá. Terminei de jantar, entra em jejum. Acabou. Não vai comer mais nada. Até que horas? Até o dia seguinte. E no dia seguinte, você só vai voltar a comer no horário em que você sentir fome. Ponto. Acordei, não estou com fome? Não preciso comer. Mas eu tô segurando a fome. Mas eu tô olhando no relógio para ver se eu consigo aumentar meu tempo em jejum. Aí você não tá fazendo jejum natural. Aí você vai fugir de tudo que eu tô te explicando. Não posso te garantir nada de resultado, porque aí você não tá fazendo o que eu tô te orientando.
certo? Eu vou, no dia seguinte, comer no horário que eu sentir fome, de forma natural. Mas aí, gente, entra um detalhe importante. Se você é uma pessoa que sai para trabalhar de manhã e você não vai conseguir comer antes do almoço, e você sabe que você sente fome antes, mas você não pode comer, aí você vai tomar café da manhã quando acordar antes de ir trabalhar. Entendeu a diferença do porquê que é natural? Porque se você é uma pessoa que acorda e você pode tomar café da manhã, o horário que você desejar, ok, você só vai comer quando sentir fome. Agora, se você é uma pessoa que tem que trabalhar, que tem que seguir horários para comer por causa do trabalho, aí você vai tomar café da manhã antes de ir trabalhar. Por quê? Por exemplo, eu acordo às 6 da manhã, começo a trabalhar às 8 e eu só vou poder comer ao meio-dia. Eu não tô com fome agora, tá? Mas antes do meio-dia você vai poder comer? Não. Antes do meio-dia você vai sentir fome? Sim. Aí você vai arrumar um problema. Você tá lá no seu trabalho, você tá morrendo de fome, você sabe que você não pode comer. Entendeu? Então você tem que se organizar, porque aí você vai fugir do jejum natural, se você ficar segurando a fome. Compreenderam a situação? Coloca assim aqui nos comentários se vocês conseguiram entender. Porque são duas situações. Eu vou comer quando eu sentir fome, se eu sou uma pessoa que não trabalho fora, que tem que seguir horário para comer, e eu vou comer antes de sair para trabalhar, se eu sou uma pessoa que tem que seguir horários. Porque eu tenho que adaptar o meu jejum natural à minha realidade. Certo? Compreenderam? Maravilha! Porque se eu fizer isso, eu adapto a minha realidade, eu vou conseguir fazer de forma natural. Nada de ficar olhando no relógio. Ok? Tá. O que é que não quebra jejum que você pode tomar nesse período? Na opinião da Nutri Clariane, tá? Pra mim pode. Água com limão, suplemento, tá? Eu sempre tomo meu suplemento queima, inclusive eu acabei de tomar. Minha xícara tá até aqui, ó. Café sem açúcar, café com açúcar enquanto tá em jejum, não. Café sem açúcar, sim. Ai, Nutri, mas eu tomo só café com açúcar. Tudo bem, Nutri é legal, Nutri não tem essas frescuras. Toma seu café com açúcar. Desde que você não me beba uma garrafa de 2 litros de café, né? E outra, o café é liberado no dia seguinte de manhã. À noite, quando você começa o jejum, não pode café, não. Porque aí você não vai dormir de jeito nenhum, né? Chás de todos os tipos você pode tomar sem açúcar, tá? Que não quebra jejum. Mas chás energéticos não tome à noite, por favor, tá? Por que que eu falo assim, tem que tomar cuidado com o açúcar enquanto tá em jejum? Porque às vezes, sem perceber, você vai ficar tomando café só por causa do docinho do açúcar, aí você vai achar que está em jejum quando na verdade não está, tá? Então assim, eu libero o café com açúcar, libero porque eu não gosto de gerar sofrimento na vida de ninguém não, cada pessoa tem que decidir a hora que vai tirar o açúcar do café, mas tem que tomar cuidado, vai ser o básico de sempre. Café, gente, é uma xícara de manhã. Eu dei o café. O meu filho gosta muito de leite com café. Eu entreguei pra ele agora. Eu faço, as minhas xícaras são desse tamanho. Eu faço isso aqui de café de manhã e depois do almoço. E eu vou bebendo até ficar frio. Ficou frio, eu não bebo mais. Às vezes eu bebo tudo, mas raramente. Geralmente eu bebo até a metade. Isso é a quantidade de café que você tem que beber por dia. Eu bebo 2, tá? Mas você pode beber até 3 xícaras de café por dia. Passou disso, com açúcar, sem açúcar, vai te dar problema. Por quê? Porque o café é energético e você vai cair no excesso, certo? Então, no período que você está em jejum, sim, você pode o seu cafezinho com açúcar, sem açúcar, você decide, mas respeita a quantidade. Porque se você não respeitar, vai dar problema. E não bebe café à noite, gente. Café à noite é o ó, tá? E
Para quebrar o jejum no dia seguinte, você vai comer o quê? Sempre primeiro a proteína, depois os vegetais e por último o carboidrato, tá? Prioridade, proteína, vegetal, por último o carboidrato. Por exemplo, café da manhã, o básico que todo mundo come, ovo, né? É o que mais é escolhido. Um ovo, que é a proteína, um vegetal, mamão, que é a fruta mais escolhida, mas não quer dizer que você tem que comer mamão. É porque a maioria escolhe mamão. E o carboidrato pode ser um pão. E aí o seu cafezinho para acompanhar. Ou um leite com café, ou um leite com cacau, ou um suco. Você pode pegar esse mamão e fazer um suco, ou um suco de laranja. A questão é a seguinte, por que é primeiro a proteína? Porque a proteína é mais importante, a proteína é que não pode faltar. Então, o que você combinar com essa proteína, maravilhoso. Ok? Pronto, vocês conseguiram compreender como é simples o jejum natural, gente? A forma básica de explicar para você iniciar é isso. É simples. Jantar ao anoitecer, não come mais nada. No dia seguinte, eu vou comer quando eu sentir fome. Agora, se eu trabalho fora, eu vou ter que comer na hora, de acordo com os meus horários de trabalho. Pronto. Mas o que acontece? Essa semana eu ensinei na segunda-feira erros que atrapalham o seu emagrecimento. E, gente, tem mulheres que veem essa aula e não acreditam. A gente não está mentindo. Eu já analisei formulário de tantas mulheres, inclusive nas últimas semanas eu tenho feito umas avaliações gratuitas. E eu tenho visto os mesmos erros em todas as mulheres. Por que eu ia inventar uma mentira? Ficar passando fome não funciona. Ficar comendo pouquinho não funciona. Ficar achando que tudo você já fez e nada aconteceu. Não é verdade. Ficar achando que faz certinho, mas pra você nada dá certo. Também não é verdade. Você se fecha. Ficar esperando um milagre emagrecedor. Gente, o que tem de mulher achando que o Monjaro vai salvar ela? Essa semana eu soube que a Anvisa proibiu trazer qualquer tipo de Monjaro do Paraguai, inclusive com receita. O povo tá nervoso. Mas você olha os comentários, o que acontece? Pessoas que nem precisam emagrecer usando Monjaro. As pessoas perderam o bom senso de segurança da própria saúde. E acham que um remédio vai simplesmente salvar ela da obesidade. E vai. O Monjaro ajuda muito. Inclusive, eu conversei com meu pai para ele usar. Não é porque ele precisa emagrecer, são por outras situações que ele está passando e que eu acredito que o Monjaro vai ajudar ele. Porém, ele fez cirurgia no coração, a situação dele precisa de muito mais cuidados, então a gente está esperando ele ir no cardiologista para saber se ele pode, porque ele já fez cirurgia, aquela história, né? Mas enfim, inclusive eu falei, pai, eu acho que seria bom você tomar Monjaro. Eu sou totalmente a favor. Mas, o que acontece? Precisa entender que o que me levou a engordar foi a minha alimentação. Se eu não olhar para a minha alimentação, eu vou emagrecer. Mas eu não vou me manter magra. E o pior, gente, o Monjaro corta a fome. A pessoa não come. Aí o que acontece? Falta nutriente. Por que eu falo para vocês todo dia? Vai montar seu prato, primeiro a proteína. Porque a proteína é importantíssimo para manter sua massa muscular, para você não ficar flácida, para você não envelhecer. E as pessoas começam a usar Monjaro, não sente fome, não consegue comer carne, não consegue comer ovo. E aí o que acontece? Emagrece, mas envelhece. E depois, engorda de novo.
Porque não se preocupou com a alimentação. Juninho, vai chorar em outro lugar? Ai, o Juninho me deixa doido. O Juninho é meu cachorro, gente. Entende? Teve uma mulher que falou pra mim uma vez, Nutri, eu emagrecia só de piscar, só de respirar. E agora eu voltei a engordar, eu tô desesperada, eu preciso olhar pra minha alimentação. Tem que olhar para a alimentação desde o primeiro dia, desde o momento em que você decide usar o Monjaro, gente. Tem pessoas que falam, ai, as nutricionistas estão todas com inveja, porque agora o Monjaro acabou com a profissão. Tem coisas na vida que não tem como fugir. A alimentação é uma delas. E o que acontece? Muitas mulheres já têm o caminho, já têm noção do que fazer, já sabem mais ou menos como funciona. Só que, gente, tudo na vida, a gente tem dúvidas, a gente se sente perdida. E o que acontece? Eu acho que eu estou fazendo certinho, mas eu não tenho resultado. Eu estou emagrecendo, mas eu acho que está muito devagar. Eu acho que o meu metabolismo é lento. Eu acho que não está funcionando. E aí o que eu faço? Eu fico perdida. Eu não sei o que fazer. Eu me convenço de que o problema está em mim. E eu desisto. Mesmo com o Monjaro, gente, tem mulheres que não emagreceram. Vocês acreditam nisso? Já recebi mensagens de mulheres que usaram Monjaro e não emagreceram 1 grama. Mulheres que usaram 2 canetinhas de Ozempic, ficou aí acho que uns 4 meses, gastou R$2.600, pediu dinheiro emprestado, emagreceu 5 quilos. R$2.600, Ozempic, 4 meses para emagrecer 5 quilos, gente, você acha que valeu a pena o investimento? Não, era para ter emagrecido muito mais. Mas por que não teve resultado? Porque não olhou para o único ponto que tem que olhar, que é a alimentação. E não é uma alimentação que te faz sofrer. É uma alimentação que tem que ser, eu chamo de dieta natural. Dieta natural é o quê? É algo que eu faço de forma natural todos os dias. Como se fosse respirar. Eu estou cuidando da minha alimentação de forma natural, eu não me obrigo, ele não me gera sofrimento, não me gera incômodo, não é alimento caro que eu não posso comprar, não é alimento ruim que eu não gosto de comer, não é receita que dá muito trabalho, não, é algo que eu faço de forma natural. E muitas vezes, gente, a mulher, ela coloca na cabeça dela de que não adianta nada, funciona, não tem jeito. E o emagrecimento, ele tem que fechar o pacote completo. Emagrecer o corpo e a mente. Eu envio para as minhas alunas, gente, desde 2018. Eu cheguei em alguns momentos que eu achava que esses áudios não tinham diferença nenhuma. E aí eu parava de enviar e as alunas falavam, não, os áudios são os mais importantes. Eu tenho áudios, segredo da mente magra. O tema de hoje, deixa eu ver qual que foi. O tema de hoje foi prazer além da comida. Tem muitas mulheres que só tem um único prazer na vida, mastigar, sentir os sabores, comer, 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 comer. Esse áudio, prazer além da comida, é uma reflexão sobre isso. É fazer essa mulher olhar para ela mesma e redescobrir prazeres que ela tem, mas que ela acabou esquecendo. O prazer de tomar um banho prêmio, sabe? Aquele banho que você lava tudo, que você faz esfoliação, que você se cuida. O prazer de ficar 5 minutos sem fazer nada ali, ó. Ai, só sentindo a brisa. O prazer não tá mais aqui, mas o prazer de você parar quietinha ali na cozinha sua
ir tomar o seu cafezinho que você acabou de fazer, o prazer de conversar com alguém que você gosta, o prazer de fazer uma viagem. Tem pessoas que gastam tanto dinheiro com industrializados, com gordices, que na hora que quer fazer uma viagem, que na hora que quer comprar uma roupa nova, fala, eu não tenho dinheiro. Mas não olha a quantidade de dinheiro que joga, que rasga, que queima no supermercado. É verdade, gente. Eu falo porque eu já fiz isso. E eu só acordei o dia que eu olhei a fatura do meu cartão. Eu olhei e falei, gente, mas eu não preciso gastar tudo isso em supermercado. O que tá acontecendo? E aí eu fui olhar. O que eu tô comprando que não tem necessidade? Eu tenho esse hábito. Eu tenho um tio que tudo que eu ia comprar quando eu era mais nova, eu fui lá na casa dele, tudo que eu ia comprar, ele falava, olha o impulso, olha o impulso, olha o impulso. E eu achava aquilo um absurdo. Hoje, com a minha maturidade, eu falo, não, ele tem razão. Às vezes a gente gasta tanta coisa com impulso, 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 e na verdade aquilo nem tem necessidade. Teve uma vez uma mulher que falou pra mim, já tinha, acho que foi ano passado, já tinha passado, gente, não sei se era 2 ou 3 meses da Páscoa. E ainda tinha ovo de Páscoa na casa dela. 2 ou 3 meses que a Páscoa tinha passado, tá? Isso foi no ano passado. Ainda tinha ovo de Páscoa na casa dela. Por quê? Impulso. Comprou muito. Ganhou. Juntou tudo que ela comprou com tudo que ela ganhou. 3 meses depois da Páscoa ainda tinha chocolate. Pra quê? E às vezes a gente se perde nesse meio do caminho. E muitas mulheres me mandam mensagem, Nutri, me ajuda, Nutri, me ajuda, Nutri, me ajuda. Gente, em tudo na vida, nós temos que tomar a decisão de se cuidar. Eu não consigo te ajudar se você não quer a minha ajuda e se você não quer se ajudar. Mas, muitas vezes, a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa desse guia, a gente precisa desse caminho. E é por isso que eu tenho meu acompanhamento online, é uma consulta com acompanhamento online, desde 2018, que já ajudou mais de 20 mil mulheres a emagrecer, mulheres do mundo inteiro. A última aluna que entrou um país novo agora, do Equador, ela se chama Adriana. Ela entrou, deve ter umas 2 semanas mais ou menos, mas eu já tive ela do Japão, da Austrália, da Europa, dos Estados Unidos, várias. Por quê? Porque mesmo a gente tomando a decisão de se cuidar, de emagrecer, às vezes a gente se sente sozinha, se perde e acaba desistindo. Então quando você tem alguém para te acompanhar, fica tudo muito mais fácil. E de um ano mais ou menos para cá, eu tornei esse meu acompanhamento que eu já fazia desde 2018, eu tornei esse acompanhamento individualizado. É uma consulta com acompanhamento totalmente online no WhatsApp. E eu quero te convidar a ser minha aluna, a participar dessa consulta, porque eu te garanto, desde 2018, né? Já são aí 8 anos, que os resultados são muito melhores. Porque quando você faz uma consulta presencial, você vai a cada uma semana, geralmente, você faz a primeira consulta de 1 hora, conversa com a nutricionista, ela te fala 1 milhão de coisas, ela te entrega uns papéis, às vezes ela manda pra você depois, e aí você se vira sozinha. Você vai ter um retorno a cada 15 dias, às vezes a cada 30 dias. Raramente é uma vez por semana. A maioria das nutricionistas não fazem isso. Porque senão lota a agenda, ela não consegue atender todo mundo. E aí o que acontece? Eu vou ter um monte de papel e eu vou fazer sozinha. E se eu tiver dúvida, eu faço o quê? Eu espero o dia da consulta. Na consulta com a Nutri Clariane, tem acompanhamento. Você faz a primeira consulta pelo WhatsApp, você vai receber um formulário aonde vai ter várias perguntas, porque eu preciso saber tudo da sua vida que está relacionado ao emagrecimento. Eu vou analisar todo esse questionário, vou escrever orientações. Ai, Nutri, você vai me mandar um livro? Não, gente.
Eu vou escrever as orientações de forma objetiva. E qual é a diferença de você receber orientações por escrito e receber orientações falada? Tudo que eu falo a gente não consegue lembrar. A pessoa que fala não lembra de tudo, imagina quem ouve. Agora, quando eu recebo por escrito no WhatsApp, eu não preciso lembrar, eu vou ter o material para consultar. E eu faço objetivo, gente, não é livro não, é bem objetivo mesmo. E ainda por cima eu faço um resumo, os 10 pontos principais. Com base nessas orientações, você descobre tudo que está te atrapalhando emagrecer e os primeiros pontos que você precisa cuidar. Gente, a maioria das vezes, o que atrapalha emagrecer é tudo muito simples. E tem vezes que não é nem relacionado à alimentação, é mais organização mesmo. Isso eu falo para as minhas alunas que essas orientações é a parte mais importante da consulta. Porque é onde eu olho para você de forma individual, onde eu olho realmente para a sua realidade. E com base nesse formulário eu organizo também o seu plano alimentar, mais conhecido como cardápio. Além dessas orientações, você tem o meu acompanhamento pelo WhatsApp, tá? E o acompanhamento ele dura 2 meses. Você não vai ficar esperando, não. É no WhatsApp. Deu 3 horas da manhã, eu tenho uma dúvida? Puf, envia a dúvida. A Nutri não vai te responder de madrugada, eu não vou mentir pra você. Mas amanhecer o dia, você vai ter a resposta da Nutri. Agora, para você ir conversar com a nutricionista do consultório, você tem que esperar o dia e a hora marcada. E às vezes vai demorar um mês. Na consulta online, você envia a mensagem no WhatsApp e você recebe a resposta, 1 milhão de vezes mais rápido. E você tem essa consulta online, aonde você responde o formulário, recebe as orientações, recebe o cardápio, o acompanhamento por 2 meses. E dentro desse período de acompanhamento, nós fazemos reavaliações a cada 30 dias, tá? Você solicita, me envia todas as informações, o peso e tal, enfim. E aí a gente faz reavaliação, mas todo dia você tem o meu acompanhamento no WhatsApp. Além disso, nós temos o nosso grupo de alunos. O que acontece? Quando eu mudei o acompanhamento para individualizado, porque antes de 2025 era só no grupo. A partir de 2025 eu senti que faltava uma proximidade maior, sabe? Eu tava sentindo um espaço muito grande ainda. E aí eu mudei o acompanhamento para individual. Nesse momento eu pensei, não vou mais abrir grupo de alunas, vai ser tudo no individual. Mas a primeira aluna que fez a inscrição do acompanhamento individual, gente, a primeira coisa que ela falou assim, Nutri, cadê o grupo? Você vai me colocar no grupo quando? E aí onde foi que eu percebi que o grupo tem a sua função de manter as mulheres unidas, juntas, uma ajudando a outra. E eu estou lá no grupo também. E o individual tem a função de cuidar das individualidades de cada uma. Então, sim, nosso acompanhamento ele é individual, porém, nós temos o grupo também, tá? De todas as minhas alunas, somente uma não participa do grupo, porque foi opção dela. Todas participam do grupo. E é aquela história, tem gente que participa porque gosta, tem gente que participa menos porque não tem tempo, porque gosta. O grupo, cada uma participa da maneira como gosta. Porque o acompanhamento, ele acontece mesmo no individual, tá? E temos bônus. Segredo da Mente Magra, que são os áudios que eu falei pra vocês, que ajudam você a aprender a lidar com as suas emoções, aprender a lidar com a sua ansiedade, para não ficar descarregando e descontando tudo na comida. Gente, os áudios Segredo da Mente Magra é a cereja do bolo. É onde trabalha a sua mente, é onde faz você entender por que você está descontando tudo da sua vida na comida e parar de fazer isso, tá? Ao longo dessa semana eu enviei áudios no nosso grupo VIP. Se você não viu, dá uma olhadinha lá, que o áudio de hoje, o tema é prazer além da comida. Você vai entender como que
funciona esses áudios. Segundo bônus, nós temos uma consulta individual no WhatsApp. Em toda consulta existe a avaliação de exames de sangue. E aqui não é diferente. Então, eu vou avaliar os seus exames de sangue. E não, eu não peço exames novos. Primeiro, você me envia os exames que você já tem, mesmo que sejam antigos. Depois que eu analisar esses exames antigos, aí nós damos aí eu analiso e vejo o que eu preciso fazer. Mas, gente, eu nunca pedi exame novo para quem me entregou exame antigo. Nunca precisou. Porque existem alguns resultados de exames que eles podem até melhorar, mas é algo que precisa cuidar a vida inteira. Então, eu não preciso fazer novos exames, tá? E a maioria me entrega. Raramente eu preciso pedir exames novos. Então, se você tá com medo de ter que fazer exame, fica tranquila que a maioria não precisa. Provavelmente você não vai precisar também. Em resumo, você faz a inscrição para participar da minha consulta com acompanhamento online. Esse acompanhamento dura 2 meses. Nós temos reavaliações mensais, mas você tem suporte comigo individual no WhatsApp todos os dias, tá? Você vai receber orientações individuais, o cardápio personalizado, tem acesso ao grupo de alunas para você interagir da forma como você gosta, tá? E as inscrições são hoje. Por quê? Porque tem um bônus especial para quem fizer a inscrição hoje. Gente, o tempo é a consulta com acompanhamento. Esse acompanhamento ele dura 2 meses, mas quem faz a inscrição hoje ganha mais 1 mês de acompanhamento, ou seja, de 2 meses vão ser 3 meses de acompanhamento para quem faz a inscrição hoje, tá? E tem desconto especial. O valor da inscrição normal é R$ 297. Quem me acompanha já sabe que é esse valor. Mas hoje, quem fizer a inscrição hoje, além de ganhar 3 meses de acompanhamento, vai ganhar um desconto e o valor da inscrição é apenas R$ 97. Só que é só hoje. Pagamento em Pix, boleto ou você pode até parcelar no cartão de crédito. As inscrições estão abertas agora e eu vou enviar todas as informações e o link de inscrição agora lá no grupo de WhatsApp. Acabou de cair um aviso aqui. Lá no grupo de WhatsApp. Liberada a inscrição. Corre aproveitar porque esse desconto está liberado somente hoje e principalmente o período de acompanhamento de 3 meses está liberado somente hoje. Corre, aproveita porque as vagas são limitadas. Como é consulta individual, com acompanhamento, eu não consigo liberar muitas vagas. Então corre aproveitar essa oportunidade. Beijo, beijo. Se você tiver alguma dúvida, estarei lá no grupo para solucionar a sua dúvida. Tchau!